Olá, sociedade de consumo pop, estamos de volta. Esse é o Keeping Up with the Peixotos, o daily vlog do Quatro Coisas, onde todos os dias estamos aqui conversando sobre notícias, novidades, rumores, fofocas e confusões da cultura pop, sempre de olho no que é importante para você saber. Sou o Pablo Peixoto, youtuber que mais trabalha no Brasil. Tá liberado almoçar. E vamos falar dessa declaração que Zack Snyder deu ultimamente, que tá rolando hoje nas redes sociais, todo mundo comentando. O que o Zack Snyder falou dessa vez? Ele falou de Rebel Moon e da relação de Rebel Moon com Star Wars. A gente já sabia que Rebel Moon era um projeto de Star Wars do Zack Snyder. Ele tinha um projeto Star Wars, uma ideia para Star Wars. Que ele tentou vender, fazer o pitch lá com o George Lucas e não conseguiu, foi recusado. Aí ele pegou essas ideias, colocou debaixo do braço, segurou, foi fazer outras coisas, até que ele teve a oportunidade quando a Netflix abriu os cofres para ele e falou assim: faz, meu filho, brilha. E aí ele apresentou o Rebel Moon, que é essa história que ele queria fazer em Star Wars e não deu muito certo. O Rebel Moon tem realmente muitas conexões com Star Wars, tem muita coisa ali que você reconhece como sendo inspirado no Star Wars. O próprio Star Wars não é uma ideia 100% original, né? Star Wars tem muito a dever pro cinema japonês do Kurosawa, pro cinema, pro western spaghetti do Sergio Leone, das matinês de Flash Gordon, de Buck Rogers, a gente já falou isso aqui várias vezes no canal. Então ele pegou também as mesmas referências e fez uma referência da referência. Dá pra ver elementos de Star Wars claramente no Rebel Moon, que não foi bem recebido. Aí que tá a questão, não foi bem recebido. Rebel Moon teve críticas negativas do público e da crítica. Então não caiu bem. Vamos ver o que eles vão arrumar pra sequência, que já tá filmada, basicamente tá pronta. E aí o Zack Snyder tá prometendo agora a versão do diretor, maior, ampla, com mais coisas rated R, né, com mature, que vai ter mais elementos de violência e tal, as coisas que ele gosta. E aí a gente fica imaginando, né, como seria o Star Wars na mão do Zack Snyder. Como seria Zack Snyder dirigindo Star Wars no lugar do J.J. Abrams, por exemplo. Ele falou nessa entrevista, na declaração, que ele criou o Rebel Moon porque ele não estava contente com o rumo que Star Wars estava seguindo. Então ele olhou e falou: pô, isso aqui não é legal, eu tenho uma ideia melhor. E muita gente veio comentar comigo, falar: porra, que eu queria ter a autoestima do Zack Snyder, né? Achar que Rebel Moon é melhor do que Star Wars. Mas tem uma coisa no que ele falou que eu fiquei surpreendido, eu não sabia. Ele falou que ele estava decepcionado com os rumos que a trilogia prequel tinha tomado, episódio 1, 2 e 3. Ameaça Fantasma, Ataque dos Clones e A Vingança do Sith. E era aquilo ali que ele queria refazer. Então, o Rebel Moon é uma resposta à trilogia prequel, e não à trilogia sequel, como muita gente imagina. A gente sabe que ele levou os planos dele de Rebel Moon pro George Lucas avaliar, ou alguma board ali da Lucasfilm na época, antes da Lucasfilm ser vendida pela Disney. Então foi ali entre 2002 e 2010, foi ali naquele momento. E é difícil de imaginar realmente, claro, seria Rebel Moon com muito mais elementos identificados como Star Wars. Mas não sei se ele pegaria, por exemplo, a saga Skywalker, se ele faria um prequel do Darth Vader, como foi feito no episódio 1, 2 e 3, ou se ele faria uma coisa independente, como é a história de Rebel Moon. É uma história, se tivesse no universo Star Wars, seria uma história independente do universo Star Wars. Seria uma história mais ou menos puxada ali para os 7 samurais, os 7 homens do destino, que é a inspiração básica do Zack Snyder no Rebel Moon. Aí tem algumas exigências, né? Ele teria que fazer um Star Wars PG-13. Ele não poderia fazer versão do diretor violenta com o Star Wars dele. Alguns elementos que o Zack Snyder gosta de colocar nas histórias, algumas referências, ele também não poderia colocar. Acho que o Zack Snyder, agora dando a minha opinião, eu acho que ele é um diretor autoral demais para Star Wars. Eu acho que o cara, para fazer Star Wars bem, ele tem que respeitar a história, ele tem que respeitar os elementos visuais e ele tem que fazer uma coisa que pareça uma continuidade. Um dos problemas que eu vejo, por exemplo, na trilogia prequel, e que o Zack Snyder faria idêntico, é o abuso do CGI. Principalmente
no Ataque dos Clones, você tem cenas e cenas e cenas inteiras com fundo verde. Não tem nenhuma peça de cenário ali. É basicamente o Ewan McGregor girando aquele sabre dele na frente de uma tela verde ou azul. Não tem muita coisa de elementos visuais, daquelas coisas, daquelas peças de cenário que são clássicas de Star Wars. Acho que o Zack Snyder teria muita dificuldade em respeitar e manter os elementos visuais clássicos de Star Wars. Eu acho que ele brigaria muito porque ele ia querer fazer aquela coisa visual dele, botar câmera lenta, botar aquela saturação, aquelas coisas que o Zack Snyder adora colocar nos filmes dele, e eu acho que ele teria esse conflito. Por uma coisa é o J.J. Abrams botar o lens flare dele lá, os brilhos na tela, que ele adora, botou em Star Trek, botou em Star Wars e foi. Outra coisa é você fazer um filme com os elementos visuais que o Zack Snyder gosta de colocar nos filmes dele, que são bons, eu gosto também, mas não acho que eles combinam com Star Wars. Então eu acho que poderia até funcionar, poderia até ser uma trilogia independente, melhor do que foi a prequel, mas eu acho que o Zack Snyder, ele ia brigar muito ali dentro para fazer as coisas do jeito dele. E eu acho que os diretores de Star Wars não podem caçar briga com fã. Isso não pode, não deu certo, não dará certo, nunca deu certo e não vai dar nunca. E acho que ele ia trazer uma coisa Zack Snyderiana que ia frustrar alguns fãs. Então eu não acho que o Rebel Moon ficaria melhor como uma ideia de Star Wars, não. Ficaria completamente diferente, não seria a mesma coisa, talvez fosse até melhor recebido do que foi o Rebel Moon da Netflix, mas eu não acho que seria um bom diretor para Star Wars nesse momento, nem naquele momento. Todo mundo ficou frustrado com a trilogia prequel na época, muita gente reclamou, depois com o tempo ela foi sendo revisitada e ressignificada, ou seja, as crianças que assistiram a trilogia prequel, quando viraram adultas, passaram a defender, mas na época realmente foi muito frustrante e eu acho que a frustração do Zack Snyder surgiu daí. Ficou todo mundo com aquele gosto de, pô, não foi tão legal assim. E eu acho que ele pensou, vou fazer uma coisa muito melhor que essa aí. E levou lá pro George Lucas, mas o George Lucas estava com outros planos, já estava em movimento de vender a Lucasfilm, acabou não embarcando na ideia do Zack Snyder. Ele mesmo tinha suas próprias ideias, suas próprias anotações para novos filmes de Star Wars e acabou também não fazendo acontecer, porque aí entra a Disney, entra a Kathleen Kennedy, entra o J.J. Abrams, o Rian Johnson, e acabam ignorando as ideias do George Lucas para um novo direcionamento, que é esse que a gente está vendo agora. Então é isso que eu queria conversar com vocês, muito obrigado por assistir esse vídeo, já estão aparecendo na tela opções para você clicar e ficar mais um pouquinho comigo, se manter atualizado nos temas aqui do canal. Até mais, até breve, até já. Tchau!